Olá, seja muito bem-vindo a mais este vídeo. Eu sou o professor Adolfo Clair e tem uma matéria muito legal na escola hoje chamada Educação Financeira. A matéria é tão boa que nem eu, até eu já estava esquecendo. Educação Financeira. E eu vou dizer um pouquinho sobre o que eu acho disso e vou indicar um livro para você que acompanha esse canal, para você que é estudante que acompanha esse canal, ou até se você já terminou a escola, mais um livro sobre educação financeira que eu aconselho na lata. Então, se inscreve, acompanhe esse vídeo e também acompanhe os outros, por favor. Vamos lá. O que eu acho da matéria de educação financeira nas escolas? Eu acho uma matéria que seria interessante. É uma matéria interessante que, querendo ou não, muitos alunos não estão maduros ainda para compreender. E por que eu digo que muitos alunos não estão maduros para compreender essa matéria, esse assunto? Porque eles não trabalham. Se o cara não trabalha, ele acha que a comida cai do céu, né? Então, se ele acha que a comida cai do céu, ele chega na escola, tem comida, ele chega em casa, tecnicamente é para ter comida, ele acha que a energia é de graça, ele acha que a água é de graça, ele acha que a internet é de graça. Se ele precisar de uma roupa, quem vai dar para ele vai ser a mãe. Ele tem que carregar um livro que a escola dá para ele. Então ele pensa, na cabeça de muitos adolescentes, não faz muito sentido essa ideia de saber lidar com dinheiro, porque eles tecnicamente não precisam de dinheiro, né? Um ou outro aparece lá com umas moedinhas para comprar alguma coisa na cantina da escola e tudo bem, mas a grande maioria deles não tem muita noção disso. E aí, quando eles entrarem na vida adulta, trabalhar, produzir, é aí que eles vão precisar de educação financeira. E talvez eles comecem a valorizar a oportunidade que eles deixaram passar. Mas aí entra uma questão de maturidade, de tempo. Então eu acho sim uma matéria muito importante, educação financeira. É uma matéria que eu acho que tem que ter uma aula ou duas por semana na escola mesmo, em qualquer matéria, sei lá, do sétimo ano em diante, eu acho que tem que ter. Não digo que o Estado está errado de manter isso, por causa do que eu disse. Saber lidar com o dinheiro é extremamente importante, mas acho que poderia ser para a matéria do sétimo, do primeiro colegial para frente, sei lá. Mas tudo bem. Então, assim, é uma matéria que ensina, que se preocupa em explicar questões para os jovens de como lidar com o dinheiro na vida adulta, porque o brasileiro de fato não sabe lidar com dinheiro. Eu não sei lidar com dinheiro. Qualquer dinheiro que eu tiver, eu vou comprar um livro. Quantas vezes eu optei em comprar um livro e deixei de pagar uma conta, alguma coisa assim, né? Então, o brasileiro em si não sabe lidar com dinheiro, por quê? Porque meu pai, eu não tive pai, né? Mas minha mãe não sabia lidar com dinheiro. Mulher ganhava um salário mínimo, tinha que cuidar de 4 filhos. Explica aí a educação financeira para ela, né? Não tem como. Recebe dinheiro, paga a conta de água, a conta de energia, o que sobrar, compra de comida. É 4 filhos, pô, né? Meus irmãos começaram a trabalhar cedo também, já que falei isso em vídeo. O dinheiro que eles ganhavam, que metade eles ficavam com eles para gastar à toa e outra metade eles ajudavam em casa. Ou às vezes ajudavam com um pouco mais da metade do salário deles. Isso com seus 13, 14, 15, 16 anos de idade. Então, educação financeira, ela seria extremamente necessária para esse contexto. Para boa parte da molecada, inútil, né? Então, sim, eu a considero uma matéria importantíssima, relevante e necessária porque nós brasileiros, de maneira geral, não sabemos lidar com dinheiro. Em geral, é isso. Você pega lá o... Vamos lá, eu vou ver um financiamento de uma moto. Aí o cara ganha lá um salário mínimo, um pouco mais que um salário mínimo. O cara ganha 2.500. Aí ele vai financiar uma moto em 60 parcelas ou mais de R$ 800. Eu vi uma moto dessa, o cara queria 3.500 para pegar a moto e o resto, 20, eu tinha 36 parcelas de R$ 800. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, esse cara é um imbecil, financiar uma moto a isso, né? Porque
dentro de 2.500, vamos supor, 2.500 já é muito acima de um salário mínimo. Mas põe 2.500. R$ 800 mensais é pesado, cara. Se você perdeu o trampo, bicho, você tá lascado, né? E a moto também não anda sozinha, então você vai gastar muito mais do que R$ 800 por mês com ela. Então, educação financeira, ela entra nisso, né? A pessoa, ela quer comprar um negócio que muitas vezes ela não vai conseguir sustentar. Muitas vezes ela não vai conseguir sustentar. Esta é a verdade. It's true. Então, sim, a educação financeira eu acho que tem que ser ensinada nas escolas, porque muitas vezes o pai não tem essa estrutura, muitas vezes o avô, se tiver avô, não tem, né? E o jovem sai da escola, começa a trabalhar e aí ele tem que começar a se educar nesse sentido, porque às vezes foi um papo que ele não teve com o pai dele, com a mãe dele, com a pessoa que cuida dele. E aí ele tem que se virar. Aí o cara vai ter que alugar uma casa, só que o cara tem que pensar, opa, peraí, eu tô trabalhando num lugar que eu ganho 1.500. Se eu pagar R$ 1.000 de aluguel, sobra 500 para comprar comida. Não dá. Então a pessoa ela tem que, né, começar a calcular, opa, peraí. Então a educação financeira, ela ajuda muito nisso. Ela ajuda muito nisso. Quantas vezes eu vi professor meu, na minha época não tinha educação financeira. Professores preocupadíssimos com a gente. Falando assim, ô bicho, você tá achando que você vai sair da escola, vai ganhar muito dinheiro, você vai sair daqui, você vai ganhar um salário mínimo e meio, e aí eu vou fazer uma conta básica para você. Eu me lembro de uma professora de geografia fazendo. Sabe quanto que é um aluguel hoje? Aqui, ó, é tanto. Pá. Isso aqui é um aluguel de uma casa decente, 2 quartos, sala, cozinha e uma garagem para você estacionar um carro, uma moto, né, para você fazer um churrasco, uma lavanderiazinha. Esse aqui é o aluguel. Aí você põe alimentação, vestimenta, roupa. Aí se você tiver filho, isso aumenta. Se você tiver esposa, querendo ou não, mesmo que a esposa trabalhe, ela vai ter que trabalhar para ajudar. Então, olha aí, você vai vivendo aperto. Uma professora de geografia no meu terceiro colegial, ela falava isso. E de fato, o pedreiro ganha um pouco mais do que um salário mínimo. E, né? E eu já passei muito aperto, muito perrengue. Conversando com outro professor que agora começou a dar aula também, ele é de outro estado. Eu falei, cara, às vezes de pedreiro eu não ganhava metade do que eu tô ganhando agora. Passava muito perrengue. Então, muitos jovens, eles não entendem isso, porque, cara, a comida tá ali. Ah, eu chego na escola, tem um rango da hora, arroz com carne moída. Pô, saudade do arroz de carne moída da escola. Comida dos deuses, né? Quando era aquele mingau de chocolate, meu Deus, né? Nem fala, bicho. Pô, começa a dar água na boca aqui, né? A gente não parava para pensar muito nisso. A grande maioria não parava para pensar muito nisso. A grande maioria não pensava que quando ele completasse a maioridade ele teria que procurar o cantinho dele. Quando ele arrumasse uma namorada e quisesse formar família, ele teria que arrumar o cantinho dele. E aí ele teria que começar a pagar aluguel e aí as contas iam bater na bola, né? Então, eu acho sim muito relevante o questionamento de educação financeira, a administração do dinheiro, como que funciona a inflação, né? Como que funciona a inflação. Né? Inclusive, por exemplo, se eu disser para, eu brinco com a molecada, eu falo, cara, você sabia que quando eu tinha 7 anos, em 1999, com R$ 1 você comprava 100 balas? 100 balinhas? Você comprava 100 balinhas? Os caras não acreditam, não, como assim? Com R$ 1 você comprava 100 balinhas? Eu falei, eu via a molecada lá, chegava lá, soltava a nota de R$ 1 e se levava bala para todo mundo da escola. Né? Hoje cada bala é quase 35 centavos, né? Então, se pegar 100 balas é R$ 35, né? Então era dinheiro, né? Tipo, né? Então explicar o conceito de inflação para eles, de inflação, deflação, os juros de aluguel, pô, isso aí eu acho super interessante. E dentro desse contexto, dentro desse âmbito todo, para finalizar o vídeo que eu falei, eu disse que eu ia indicar um livro aqui. Um dos livros que eu li na minha adolescência é esse aqui, ó, Pai Rico e Pai Pobre, do Henrique Kiyosaki. O que os ricos ensinam aos seus filhos sobre dinheiro. Esse Henrique Kiyosaki, ele tem 2 filhos, ele teve 2 pais, ele foi um homem que ele se considera que teve 2 pais. O pai dele biológico, que era um professor, e um pai dele, um pai no amigo dele,
que o pai do amigo dele, ele era um empresário. E ele conta a história bem simples, que ele falava assim, ele chegou pro pai biológico dele e falou assim, pai, eu quero ganhar dinheiro. Aí o pai biológico dele falou assim, você quer ganhar dinheiro mesmo? Eu falei, sim. Então fala o seguinte, aprende com o pai do seu amigo. Ah, por quê? O senhor é professor, universidade, ganha tempo? Não. Vai lá, conversa com ele. E aí ele entendeu que o pai do amigo dele, que é o pai financeiro dele, o pai do amigo, o cara tava comprando terreno, tava abrindo empresas, e o cara não tinha o ensino médio. Tipo assim, nos Estados Unidos ele não tinha o ensino médio. Só que a visão financeira dele, a visão econômica dele, a visão de investimento dele era diferente. Então, por exemplo, o que é ensinado para as pessoas? Que casa é um ativo. Casa é um ativo. Por que casa é um ativo? Porque ela é ponto de capital. Você tem uma moto. Eu tenho uma moto que vale 10 mil. Eu tenho 10 mil de capital. Então é um ativo. E o pai rico, que é o pai do amigo dele, dizia que isso, na verdade, é passivo. Mas por que é passivo? Pô, uma moto, você não paga IPVA? Paga. A moto, você anda com ela, você não tem gasto de manutenção com ela? Tem, então ela é passivo. A casa, se ela estiver parada, ela é ativa ou ela é passiva? É passivo. Por que a casa é passiva? Porque você tem que pagar IPTU, você tem que pagar manutenção, você tem que estar olhando, cuidando. Então ela gasta seu tempo. Então ela é um passivo. Se ela tiver alugada e o inquilino estiver pagando o aluguel certinho, aí ela se torna um ativo. Então, o conceito de ativo e passivo que o pai do Henrique Kiyosaki, o pai adotivo o pai rico do Henrique Kiyosaki explicou para ele, era uma coisa que ia de encontro ou contra, ia contra o que era ensinado para ele, o que as outras pessoas ensinavam. Né? O que dizem, ó, você tem que trabalhar, estudar, entrar no governo, na questão governamental e viver disso. Só que o problema é que o máximo que você vai conseguir pensando dessa forma é uma vida de classe média. Quem quer ficar rico mesmo de fato tem que pensar no conceito de ativo e passivo. E é o que o Kiyosaki explica. Ele explica e ensina nesse livro aqui. Acho que esse aqui é o melhor livro dele, é o best-seller, né, dele. E assim, eu aconselho todo mundo, você que está estudando, você que já trabalha, que acompanha meu conteúdo, esse aqui é um livro, tá? Inclusive encontrei ele na Feira do Rolo por um preço legal. Falei com meu amigo Calabres, eu tenho que gravar um vídeo falando, indicando o canal do Calabres. Um amigo meu Calabres. E aí é um baita livro, cara. Eu aconselho vocês a lerem mesmo aí. Não sei se tem PDF na internet, eu sei que esse aqui é um livro que eu particularmente gostei tanto de ler ele que hoje eu tenho ele na minha mesa, né? E pretendo reler ele um dia. Agora que eu alcancei meu sonho de ser professor, né? Agora que eu alcancei meu sonho de ser professor, agora eu tenho que pensar em outras coisas, né? E aí entra uma coisa que eu nunca consegui ter como pedreiro, que é a administração, do meu próprio dinheiro. Eu me lembro, eu estava na minha igreja e estava tendo uma lição exatamente sobre isso. Estava tendo sobre isso. E aí eles falam, não, porque o pobre não sabe administrar o dinheiro dele, que não sei o que. E eu estava no meio de uma galera que era mais classe média, mais classe rica. Eu olhei para eles e falei assim, gente, vocês estão dizendo que o pobre não sabe administrar o dinheiro? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Pegue uma pessoa que tem 4 filhos. Deu um exemplo, né? Não falei que era exemplo. Não, pega uma pessoa que tem 4 filhos que ganha um salário mínimo. Não tem companheiro, não tem nada. É só ela e 4 filhos. Essa pessoa tem que pagar aluguel, pagar as contas, água, energia e alimentação. Como é que você fala para essa pessoa que ela tem que guardar dinheiro? Bicho, não tem como, cara. Não tem como. Vocês, eu entendo vocês, porque vocês vivem numa outra realidade. Vocês tiveram pai, tiveram mãe. Às vezes pai empresário, pai formado, pai que trabalhava num emprego bom, que te sustentou, que te ajudou, que te bancou os estudos. Mas, e aquela pessoa que não tem opção? Que tem que trabalhar no mercado, na escala 6x1, né? Não falei escala 6x1. Tem que trabalhar no mercado ganhando um salário mínimo, né? Como é que essa pessoa administra? Não tem. Você vai no mercado, é tudo caro. Você passa no mercado, é tudo caro. E aí? Não dá, velho. E aí?
Não dá, né, velho? Entendeu? É tenso, velho. É tenso. Então, a gente às vezes precisa observar a nossa realidade, né? Inclusive, um cara muito consciente sobre isso que eu indico aqui no YouTube, eu não assisto muito ele, mas o que eu vejo que ele fala é verdade, é o Primo Pobre. O cara era um cara pobre, tranquilo, que ele começou a descobrir algumas coisas sobre economia e ele abriu um canal no YouTube para falar para pobre, né? De administração de dinheiro para pobre. E o cara ficou famoso no YouTube, falando de administração de dinheiro para pobre. Porque uma coisa que pobre não tem administração de dinheiro. Ou que a realidade muitas vezes não permite que a gente tenha isso, né? Então é muito legal, cara. Então fica a minha indicação aí de livro para vocês. Fica a indicação aí de livro de canal do Primo Pobre. E é isso. Um abraço. Deus abençoe vocês e até o próximo.